Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é terça-feira, dia 6 de fevereiro de 2024. O Evangelho de hoje de São Marcos, capítulo 7, versículo do 1 ao 13. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras, vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra o teu pai e a tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai e a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer ao seu pai e à sua mãe: o sustento que vós podereis receber de mim é corbã, isso é, consagrado a Deus, e essa pessoa fica dispensada de ajudar o seu pai e sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje o Evangelho vai nos mostrar o embate dos fariseus com Jesus e os seus discípulos. Nós vemos, São Marcos vai dizer, que os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jesus e se reuniram em torno de Jesus. O reunir em torno mostra a sinagoga, onde o mestre ensina e as pessoas se reúnem perto dele para aprender. Mas aqui, nas sinagogas, nós vemos que o lugar onde Jesus é rejeitado, e Jesus não é aceito como Filho de Deus, como o Messias. E nós vemos no Evangelho de hoje que eles viam que os discípulos comiam o pão com as mãos impuras, ou seja, sem as teres lavado. E aqui o evangelista vai relatar como são as tradições humanas dos judeus, dos fariseus e dos mestres da lei. Aqui ele vai citar algumas, que é a tradição dos antigos, que não se comia sem lavar as mãos, e outras, ao voltar da praça, não comem sem tomar o banho, o jeito certo de lavar copos, jarras e vasilha de cobres. E assim eles vão questionar Jesus porque os discípulos não seguem as tradições dos antigos. E é essa a pergunta que eles vão fazer. Por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos e não comem sem lavar as mãos? Ou seja, se eles comem sem lavar as mãos, tornam o alimento impuro. Mas esse sentido aqui de lavar as mãos não é um sentido sanitário ou de higiene. Não, é simplesmente para cumprir a tradição dos antigos. Jesus vai responder aos fariseus citando o profeta Isaías. Bem profetizou: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que vós ensinam são os preceitos humanos. Jesus vai revelar para eles a hipocrisia daquele povo. Aquele povo que fazia
colocava essas tradições, esses preceitos humanos, acima dos preceitos de Deus, dos mandamentos de Deus. Porque os mandamentos de Deus, Jesus vai dizer que eles sabem como contornar e não cumprir o mandamento de Deus, mas querem que os outros, oprimindo aquele povo, cumpram aquelas tradições. E assim, aquele povo que quer mostrar apenas o exterior, ou seja, os lábios é a parte exterior daquilo que eles falam, mas verdadeiramente o coração está longe de Deus. Coração endurecido não reconhece que Jesus é o Messias. O coração endurecido, Jesus vai mostrar para eles que faz de abandonar o mandamento de Deus de honrar o pai e mãe, honrar pai e mãe. E assim, aquele mandamento de Deus que foi dado por nós, foi dado por Deus a Moisés, eles vão dizer que aquele mandamento é consagrado ao templo. Então ele se exime de cumprir o mandamento porque ele consagrou o sustento do pai e da mãe ao templo. E assim eles estão isentos de cumprir o mandamento. É essa hipocrisia que Jesus mostra para os fariseus, para os mestres da lei. Se apegam nos pequenos detalhes, mas o essencial deixam de fora, que é o que está dentro. E é o que Deus vê, é o que Deus olha, é o coração do ser humano. Que nada adianta falar bonito, dizer tantas coisas bonitas, mas as minhas ações são totalmente diferentes. O meu coração está fechado para a graça de Deus. Deus conhece o coração de cada um de nós, sabe de que forma o amamos, de forma que por amor cumprimos os mandamentos e não vivemos tradicionalmente das coisas humanas, do legalismo pelo legalismo. Jesus vem nos ensinar o mandamento do amor, que a nossa boca esteja cheia daquilo que o nosso coração realmente vive, do amor e da graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz, o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.